Ah, perdi mais uma lâmina. Em quem será que ela se meteu? Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alessios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bora para um dos vídeos de história explicada mais pedidos do canal até agora, junto da Lissandra e da LeBlanc. Mas eu devo avisar você que muito possivelmente o Talon ainda vai ter um remake na história dele futuramente, ou pelo menos um complemento mais aprofundado, então caso isso aconteça, eu refaço esse vídeo, ok? Então bora entender a história do Talon, o menino dos parkour muito louco da Samuel's Rito. Então já deixa aquele like cheio de parkour e bora! Parkour! Talon era mais uma das crianças órfãos de Noxus, entre tantas outras, como alguns outros campeões que também já tiveram um passado abandonado, como o Darius e o Draven. E ao que parece, não é tão incomum existirem por aí Aladins roubando Ágrava, mas algumas possibilidades para ter esse demográfico de orfandade em Noxus, uma delas pode se tratar de um império muito expansionista, né, que tem conflitos frequentes com outros reinos ou mesmo tribos bárbaras. Até hoje existem tribos bárbaras por Valoran, então supostamente os pais militares morreriam em batalha e deixariam os seus filhos sozinhos. Também, ao mesmo tempo que Noxus ataca essas tribos, as tribos também podem revidar e, portanto, ateando fogo em cidades comandadas por Noxus e matando populações que se rendeu ao Império, deixando seus filhos para trás. Isso seria uma estratégia de guerra, né? Matar a população inofensiva para que nenhum voluntário entre no exército noxiano e aumente o poderio de infantaria. Até porque Noxus não tem a intenção de aniquilar populações, muito pelo contrário, Noxus pretende adotar toda e qualquer cultura existente, mas sob o comando de Noxus, né? É como se eles chegassem numa tribo e falassem, resista e seja destruído, ou jure lealdade a Noxus e vire parte de algo maior. A gente pode fazer uma analogia histórica disso com o Império Romano e com o Império de Alexandre, mais ou menos, que eram bem expansionistas, mas ao contrário de Noxus, eram escravagistas. Noxus até escraviza algumas vítimas que não se renderam de boas. O espírito do guerreiro nunca será quebrado. Mas, no geral, a intenção deles é de expandir o seu poder bélico pelo convencimento de um ideal maior, não pela escravidão. Até algumas nações se rendem de bom grado para Noxus, enxergando a possibilidade de mais estabilidade e segurança junto ao Império. E é aí que entra a ideia de adotar populações. Todo povo conquistado faz parte de Noxus, e não subjugados a Noxus. Até porque a filosofia fundamental de Noxus é força, todo tipo de força, força física, força mental, força moral, força mágica, e é por isso que Noxus se expande, porque eles querem se provar fortes. E um guerreiro habilidoso é bem visto por Noxus, assim como um ferreiro primoroso na sua forja também é. E é assim que o Talon acaba sendo adotado por um dos maiores generais do Império. Tem algo para me mostrar além da sua fraqueza? O Talon foi se criando sozinho nos subúrbios e subterrâneos de Noxus. Ele desenvolveu uma grande habilidade com adagas e não se rendia para qualquer ganguezinha ou guardas que perseguissem ele caso pegassem ele roubando. Não, e por isso que eu fiz aquela piadinha com o Aladdin no começo, porque os dois lutam com lâminas e são muito ágeis, até mesmo entre construções, né? Ninguém para eles enquanto eles podem fazer os parkour louco deles. Parkour, parkour! Parkour, parkour! I'm right behind you, Andy! Come on! Yeah! Parkour. Então, o Talon acabou honrando uma fama pelas suas habilidades, e isso intimidava as guildas de ladrões e assassinos noxianos. Seus ossos serviram para molar minha lâmina. Muitos tentavam convencer ele de ou fazer parte da guilda ou ser morto. Isso não é um desafio de verdade. Mas a reação do Talon sempre foi de pilhas de cadáveres largados em fossas. Mais um corpo atirado à sarjeta. Isso chamou muito a atenção do Senhor das Guildas, o General de Couteau. Ele era o grande assassino de Noxus, pai da segunda maior assassina de Noxus, a mortal Catarina de Couteau. Mantenha os amigos perto.
e os inimigos na dúvida. Pai também de uma política persuasiva, a Cassiopeia. Quem não controla os peões é um deles. E um professor exigente nas suas lições com as lâminas e nessa arte silenciosa e sem reconhecimento que é o assassinato. Geralmente, minhas lâminas vão ao encontro do coração do inimigo. Então, o general do Kotô foi ver com os seus próprios olhos o talento desse menino Talon e também testar as suas habilidades. Não apareça na minha frente. O general do Kotô ficou lâmina a lâmina com o Talon em uma batalha de força e, para surpresa do menino, ele foi desarmado e encarou a espada do seu executor, que se revelou sendo o general Senhor dos Assassinos. Vamos acabar logo com isso. O general ofereceu ao Talon aquela escolha que Noxus sempre dá aos seus conquistados: ou ser morto ou fazer parte de algo maior. Seus aliados não significam nada para mim. E o Talon escolheu viver, mas não em serviço a Noxus, mas sim em fidelidade ao único homem que foi capaz de vencer ele. Então o Talon foi adotado pela família do Kotô como seu filho mais novo, tendo seu treinamento com adagas aprimorado e fazendo missões para o general. Eles não sobreviverão. Entre essas missões é que é bem possível ter a relação de rivalidade entre o Talon e a Queen que existe nas lores. Demacia conta conosco. Antigamente se acreditava que o Talon seria o irmão gêmeo Caleb da Queen, que foi morto. Porém, a possibilidade hoje é de que o Talon tenha assassinado generais e comandantes damacianos, e o Jarvan III, o pai do J4, tenha colocado o Talon na lista negra de Demacia, como um dos inimigos mais prioritários para se eliminar. Patético. E a Queen é uma cavaleira patrulheira, é a missão dela manter os arredores de Demacia seguros, e assim ela caça Freyordanos e Noxianos que ultrapassam as fronteiras do reinado, e o Talon e a sua horda noxiana seria o nêmesis da Queen para essas missões. A pior parte de se perder uma lâmina é ter que procurar dentro de todas as minhas vítimas. Ou então, caso ele não tenha mais relação alguma com a Queen, a Riot tá só dando uma trollada na galera. Mas a gente vai ver se futuramente rola alguma atualizações nas lores. O fato é que o Talon jurou fidelidade ao seu pai adotivo, que dava pra ele essas missões distantes que beirava Freyward e até Bandópolis, e ele cumpria todas elas. Provavelmente por isso ele se tornou o filho favorito e substituto depois que a Catarina desobedeceu ao seu pai e foi deserdada da família, digamos assim. Minha escolha foi feita. Por quê? Porque eu posso. Não se sabe se a relação da Catarina com o Talon é boa ou ruim, mas acontece que, se mantendo longe, quando o Talon voltou, ele descobriu que o seu pai tinha desaparecido. Ele não tem ideia do paradeiro dele. E como a Catarina foi banida da família, né, por ter desrespeitado uma ordem do pai, talvez na cabeça do Talon a Catarina poderia ser uma suspeita. Mas ele pode tanto ter sido morto pelo Swain, né, como pode ter sido morto pela Rosa Negra, né, pelo Vladimir ou pela LeBlanc, ou também pode ter sido morto pela Catarina. Ele não sabe, mas o Talon tá obcecado, investigando, e não vai medir consequências em buscar o responsável pelo desaparecimento do seu pai. Não há lugar para se esconder. Galera, era isso. Se você quer entender a lore de algum campeão específico, coloca aí nos comentários que eu vou priorizar os campeões mais pedidos, tá? E quanto ao legendar aos vídeos, a recompensa ainda tá de pé, ok? Skin pra quem legendar os vídeos do canal que ainda não tem legenda, beleza? Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.